Boas pessoal, hoje trago-vos aqui estes 5 sensores que, a meu ver, são dos 5 sensores mais inteligentes que nós podemos ter na nossa casa ou nas nossas plataformas de automação para Smart Home. São várias as marcas, desde a Tuya, desde a Aqara, desde a Samsung SmartThings. São aqui uma panóplia de 5 sensores que, a meu ver, como eu estava a dizer, são então dos mais inteligentes, digamos assim. Portanto, são diferentes de todos os outros, inclusive dos sensores Pi. Aqui estamos a falar de sensores com a capacidade de detectar a presença de humanos ou de seres vivos. Há aqui depois essa questão perante alguns modelos destes sensores e é disso que vou aqui tentar falar um bocadinho, incluindo este que é então o mais recente deste tipo de sensores, que é o da Aqara FP2. Começando aqui do mais antigo para o mais recente, temos aqui o Samsung SmartThings Vision. Depois temos aqui uns que, entretanto, vieram da Tuya, quase ela por ela, aqui com o da Aqara, o FP1. Talvez o da Aqara, o FP1, tenha vindo um bocadinho antes destes que eu tenho aqui da Tuya. E depois, então, o mais recente, que é o da Aqara FP2. Quase todos eles funcionam com a tecnologia Microwave Radar, ou, portanto, radar de micro-ondas, digamos assim. Portanto, há aqui o envio de uma onda e depois a recepção da mesma para fazer depois aqui a descodificação do que está a ser detectado e posteriormente carregado nas apps com a parte, portanto, da detecção. Em relação aqui a este da Samsung SmartThings, não funciona por essa tecnologia. Isto é uma câmara, digamos, com resolução VGA e com FOV e com tudo mais. Portanto, como vocês conseguem visualizar aqui, e inclusive depois há aqui também uma diferença para todos estes sensores, que é a parte da alimentação e da tecnologia envolvida em cada um, que é isso que eu vou tentar identificar, assim como depois a possibilidade das integrações e do que é possível retirar em termos de integrações de cada um destes sensores, incluindo, lá está, o nosso Home Assistant, que eu tanto gosto de usar, bem como outras plataformas, que é disso que vamos aqui falar em relação a todos estes sensores. Começando então aqui no da Samsung SmartThings, que era isto que eu estava aqui a dizer. Ele é alimentado aqui nesta parte posterior através de um cabo micro USB e fica então aqui com uns LEDs, digamos, da câmara, e ele mostra, portanto, os contornos quer dos animais, quer dos humanos. Portanto, isto carece de ser instalado um bocadinho mais acima, portanto, de forma a que sejam só detectado a presença de humanos e para com isso criar então as diversas automações ou inclusive os sensores em termos de detecção de pessoas para segurança e alarme. Este é então uma câmara, como eu tinha dito, mostra apenas os contornos e com isso aumenta a nossa privacidade, que era um dos grandes desafios, digamos assim, através deste sensor pela qual a Samsung veio a criar o mesmo. É um sensor que já não está no mercado, já saiu do mercado. No entanto, a meu ver, continua a ser um sensor com uma tecnologia muito, digamos, incrível. Portanto, para inclusive a data em que foi criado, eu tive então a possibilidade de o encomendar através do eBay e, mais uma vez, trouxe aqui então a informação sobre o mesmo. Em relação ao consumo, este é um sensor que consome cerca de 5 watts. Em termos de FOV, como eu tinha dito, o Field of View também irá ficar aqui mais informação, assim como depois há a possibilidade ainda de, através da app nativa Samsung SmartThings, ter acesso à imagem, assim como a algum tipo de configuração em termos de sensibilidade do próprio sensor e alguns ajustes. Este há a possibilidade de o ter no Home Assistant, como vocês aqui também conseguem visualizar,
No entanto, não temos acesso à imagem capturada pelo mesmo, apenas ao estado do sensor detectado ou não detectado, assim como de outras informações. Mas, portanto, há a possibilidade então de o ter integrado através da integração SmartThings no Home Assistant. Falando aqui agora dos Tuyas, estes dois são muito idênticos, inclusive o modelo é o mesmo, mas há uma diferença em termos de alimentação deste tipo de sensores. Este sensor funciona então através da aplicação Tuya, com uma gateway Zigbee, e também funciona no Home Assistant, inclusive com o ZHA, com o Decons. Não tenho a certeza, se vocês tiverem a certeza e se já o tiverem utilizado, deixem nos comentários. Já agora é uma mais-valia para quem vem ver o vídeo também, mas no Zigbee to MQTT de certeza absoluta, que é onde ele está a funcionar comigo, mas há aqui uma diferença em termos de alimentação. Neste caso, este é alimentado por um cabo micro USB, e com isso fica alimentado e a funcionar, e dá para colocar, por exemplo, numa parede ou em cima de um móvel, e funciona muito bem, e tem todas estas possibilidades de configuração junto do Home Assistant na integração Zigbee to MQTT. Dá para definir os tempos de resposta, dá para definir a sensibilidade, dá para fazer, portanto, uma quantidade de coisas muito grande, além de, como todos estes sensores são alimentados, permite ainda ter a função de router ou repetidor do sinal Zigbee, mesmo sendo alimentado por um cabo USB ou micro USB. Todos os que são Zigbee têm essa função aqui apresentados. Este é então outro tipo de sensor, muito idêntico a este, mas para colocar no teto junto, portanto, da iluminação, a gente coloca ele e ele fica então a funcionar, até porque tem então alimentação fase neutro de 220 volts, que é aqui a grande diferença para este, que funciona junto, portanto, do móvel, de uma parede ou coisa assim do género, e a alimentação é 5 volts. Indo agora aqui para os da Aqara, vou começar por o mais antigo. Temos aqui o da Aqara, o FP1, que já é um sensor do qual eu já fiz um vídeo e vou deixar o link também para o mesmo aqui. No entanto, resolvi vir falar um bocadinho dele novamente. Este sensor é Zigbee, assim como os da Tuya, mas agora com o Zigbee to MQTT veio a ganhar uma função, que é a função de mapa. Portanto, através deste sensor há a possibilidade, além de todas as funções que aparecem no ZHA, no Zigbee to MQTT, para este sensor, tenho a certeza quase absoluta que também já é compatível com o Decons e com o ZHA, mas no Zigbee to MQTT temos a possibilidade de criar um mapa com as coordenadas para a detecção de pessoas, neste caso, em determinada zona. E isso, a meu ver, é uma grande mais-valia deste sensor, apesar de ser um bocadinho mais lento em termos de reação do que qualquer um depois dos da Tuya. Os da Tuya são realmente muito rápidos em termos de detecção. Este é um bocadinho mais lento, mas tem essa grande mais-valia, que é a detecção em determinada zona que a gente define neste mapa de coordenadas X e Y que eu aqui estou a mostrar. A alimentação deste dispositivo é então por um cabo USB. O cabo não há possibilidade de tirar, e tem aqui um pequeno botão para fazer o emparelhamento do mesmo, e há a possibilidade de o colocar junto da parede ou junto inclusive de um móvel ou de uma prateleira, e ficar então assim nesta posição para a detecção através da tecnologia Microwave Radar, bem como os da Tuya, a tecnologia é a mesma. Em relação ao novo, ao FP2, temos aqui um sensor muito interessante do ponto de vista de tecnologia, uma vez que para grandes diferenças para com o anterior, há a possibilidade de este sensor detectar inclusive a queda de pessoas, o levantar ou o sentar, bem como de fazer o tracking a mais do que uma pessoa, que era o que este fazia. Só conseguia detectar até uma pessoa. Este consegue detectar múltiplas pessoas. O valor ainda não o consegui descobrir, até porque consigo, de alguma forma, ele vai
criando aqui mais pessoas. Eu tenho 4 pessoas em casa e, portanto, as 4 conseguem aparecer no vídeo, ou, portanto, no mapa, junto, então, deste sensor. Aqui, duas grandes diferenças. Este sensor é Wi-Fi, não é Zigbee como os anteriores, e tem depois integração nativa e direta com o Apple HomeKit. Além disso, o cabo, que é um cabo USB tipo C, é possível de tirar e fica também nesta posição com as letras ao contrário, e tem aqui o botãozinho para fazer o emparelhamento, ou portanto para ligar e para fazer o reset junto do Wi-Fi. Além disso, tem aqui um pequeno LED indicador do estado do mesmo. Em relação aqui às integrações e à possibilidade de fazer as automações com este sensor, como eu estava a dizer, este é um sensor muito inteligente e com muita capacidade, mas para já só na app da Aqara. O que é que acontece? Todas as funções que este sensor aqui disponibiliza, todas estas possibilidades de automação, ainda só estão presentes nativamente na app da Aqara. Este também é um sensor que carece então de mais ou menos 5 watts em termos de consumo ou em termos de energia para que fique sempre a funcionar através do cabo USB, e depois temos também a possibilidade de configurar este sensor para diversos tipos de opções, para a detecção de movimento, para a detecção de pessoas, de presença humana, bem como para aqui a questão das quedas ou do levantar e do deitar ou coisa do género. Portanto, há aqui esta possibilidade de vir a fazer as automações para que isso depois seja possível de detectar. Mas, mais uma vez, inclusive só na app da Aqara, bem como a questão de configurar a sensibilidade e a distância mais ou menos aproximada, e a autoconfiguração ainda só está disponível então na app da Aqara. Aqui também outra questão, eu como tinha dito, ele é possível de fazer a integração quer no Home Assistant, quer inclusive junto do Apple HomeKit, mas para já a única coisa que reporta é da detecção de, portanto, humanos ou de presença de humanos para com estas integrações. Ele é possível de fazer a integração, mas, no entanto, mais uma vez, só tem essa opção disponível junto do Home Assistant, bem como do Apple HomeKit. A integração deste sensor é feita, então, através do Apple HomeKit, da integração junto do Home Assistant, e há essa possibilidade, então, de o vir a utilizar. A meu ver, de todos estes sensores, e isto numa questão mais pessoal, porque eu utilizo o Home Assistant, para mim os sensores escolhidos para funções de detecção de presença humana será o FP1, que tem inclusive a possibilidade de criar então o tal mapa de coordenadas x e y, e com isso temos a possibilidade de detectar pessoas em determinada zona, e depois em termos de velocidade ou de rapidez de reação temos então os da Tuya. Em termos de privacidade, em relação a câmaras e tudo mais, temos aqui o nosso Samsung SmartThings, e depois em termos de possibilidade de integração, e inclusive para quem não tem a possibilidade de usar gateways ou inclusive os hubs todos das marcas, há então aqui a possibilidade de usar o novo Aqara FP2, que é, a meu ver, um sensor muito, muito interessante do ponto de vista tecnológico. No entanto, a Aqara poderia depois fazer com que todas as funções fossem espelhadas nas integrações para com o Home Assistant ou para com o Apple HomeKit deste sensor. E seria então ouro sobre azul, e seria o sensor, sem dúvida nenhuma, que eu recomendaria para quase todas as funções que eu aqui falei. Já sabem, os links para todos estes sensores irão ficar então na descrição do vídeo. Vocês podem inclusive encontrar lá mais alguma informação para qualquer um destes sensores. Obrigado por verem o vídeo, já sabem, subscrevam o canal, obrigado e até uma próxima.